Olá, pessoal! Vamos à nossa quinta aula do projeto Gabaritando Direitos Humanos na prova da Polícia Civil de São Paulo. O tópico que eu escolhi para conversar com vocês hoje é sobre incorporação dos tratados de direitos humanos, tópico expresso no edital de vocês. Muito provável que tenhamos uma questão na prova sobre esse tópico, pode ser o tema da questão discursiva. Já falei aqui sobre um aspecto em vídeos anteriores, tem aqui no canal, o aspecto da denúncia. Nós tivemos agora uma novidade em relação à denúncia dos tratados, já que o Supremo entendeu que o presidente não pode mais sozinho denunciar tratados, precisa da aprovação do Congresso Nacional em respeito ao paralelismo das formas. Se precisa do Congresso para aprovar e internalizar um tratado, também precisa para denunciar. Todas as denúncias até então são válidas, porque o STF modulou os efeitos da decisão, e eu coloquei lá no vídeo para vocês a tese fixada, que é, olha, uma grande pedida para a próxima prova. Mas o que eu quero abordar hoje sobre esse tema é a parte do status dos tratados desse direito e a teoria do duplo estatuto, ou tese do duplo estatuto, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. No nosso encontro lá do curso, os alunos tiveram dúvidas nesse ponto, sempre recebo questões, então nós vamos hoje estudar esse tópico específico para que vocês não tenham mais nenhum tipo de dúvida acerca do status dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Vamos lá? Quem está com o material está no terceiro capítulo da apostila de vocês, tópico 4. Quem não tem, venha participar do nosso curso, que é super completo, aprofundado, mas com uma escrita objetiva, para vocês não terem que se preocupar com o material. É de agora até a prova oral com o mesmo material. Então, já tenham aí um material completo para ajudá-los nessa preparação. Nesse tópico 4, eu trago para vocês as previsões que nós temos na Constituição sobre os tratados internacionais de direitos humanos, que são pouquíssimas, né? Já que nós só temos um indicativo no parágrafo 2º do artigo 5º e também no parágrafo 3º do nosso artigo 5º. O que prevê o artigo 5º, parágrafo 2º? E, gente, tem que saber de cor esses parágrafos, porque muitas vezes a questão de prova é simplesmente sobre texto literal da Constituição. Prevê o parágrafo 2º que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa cláusula é conhecida como cláusula de abertura constitucional, deixa bem claro que o nosso rol de direitos fundamentais é meramente exemplificativo, não é um rol fechado, né? Não é um rol taxativo, e indica, como nos diz a Flávia Piovesan, uma globalização na proteção dos direitos humanos, porque aqui a Constituição abre espaço tanto para que ganhemos novos direitos fundamentais, quanto novos direitos humanos, provenientes de textos internacionais, de documentos internacionais que sejam aceitos ou tratados ratificados pelo nosso país. Para a doutrina, vejam bem, não é o posicionamento do Supremo, não é o posicionamento do Supremo, mas para a doutrina, esse parágrafo já seria suficiente para entendermos, então, que os tratados de direitos humanos são todos constitucionais. Todos entrariam no bloco de constitucionalidade. É uma visão de bloco de constitucionalidade amplo. Não é a visão do Supremo, mas vocês também precisam conhecer essa posição defendida pela doutrina, tá? Então, para a doutrina, desde esse parágrafo 2º, já estava claro que todos os nossos tratados de direitos humanos deveriam ser vistos como normas constitucionais, porque eles estão ampliando o nosso rol de direitos, eles trazem matéria constitucional. Então, essa é a justificativa da doutrina para entender que esses tratados, né, teriam todos
natureza de norma constitucional, materialmente constitucional. Mas, como eu disse, nós não adotamos essa tese. Nós veremos aqui que o Supremo adota a tese do bloco de constitucionalidade restrito. E para o Supremo, só aqueles tratados com status de emenda é que vão integrar esse bloco. Então, nós já tínhamos o parágrafo 2º. E o que acontecia com os tratados? Coloquei aqui para vocês, inclusive graficamente, para vocês se colocarem lá nessa época, tá? Então, vamos pensar primeiro antes da emenda 45 de 2004, já na vigência da Constituição de 88, mas antes da vigência da emenda 45 de 2004. Se nós tínhamos, naquela época, tratados internacionais sobre qualquer matéria, antes da emenda 45, todos ingressavam no nosso ordenamento com status de lei ordinária. Não tínhamos diferenciação. Então, não interessa se era um tratado relativo a direito comercial ou se era relativo a direitos humanos. Só existia esse caminho. Os tratados internacionais equivalem a uma lei ordinária federal. Essa era a posição do Supremo. Hoje, já na vigência da emenda 45 de 2004, então um marco importante, emenda 45 de 2004, e depois do entendimento do STF, que em 2008, julgando o recurso extraordinário do depositário infiel, criou a tese da supralegalidade das normas, nós temos o seguinte cenário, então aqui é agora. Se são tratados internacionais sobre qualquer matéria que não seja de direitos humanos, e não vamos aqui entrar na discussão dos tratados de direito tributário, tá? Eles vão ingressar como lei ordinária. Continua o entendimento que era o de sempre. Para esses tratados que não são de direitos humanos, nada mudou. Então, eles são aprovados por maioria simples, estando presente maioria absoluta lá nas casas do Congresso Nacional, do mesmo jeito que se aprova uma lei ordinária. Acontece que, para tratados de direitos humanos, isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Porque os tratados de direitos humanos ganharam destaque, ganharam uma importância maior. Então, se são tratados de direitos humanos, o que nós teremos? Tratados internacionais que tratam de direitos humanos. Lembrando que estamos falando aqui do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Primeira possibilidade, depois da emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, e esse parágrafo vocês já conhecem, já sabem de cor e salteado, e tem que saber mesmo. Esse parágrafo nos diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, se um tratado é posterior à emenda 45 e conseguiu passar por esse procedimento diferenciado, ele terá status de emenda constitucional. Ele não é uma emenda, ele equivale a uma emenda. Obviamente, com todas as consequências, como o poder de reformar o próprio texto constitucional, como o poder de ser parâmetro de constitucionalidade, já que ele passa a fazer parte do bloco de constitucionalidade, não é? Uma visão restrita do bloco que é adotada pelo Supremo, mas esses tratados fazem parte do bloco de constitucionalidade restrito. Então, coloquei aqui para vocês desenhado, ó, temos lá embaixo as leis ordinárias, que são tratados sobre qualquer matéria, lá no topo a Constituição, e aqui no mesmo patamar da Constituição, os tratados que tenham status de emenda constitucional. Professora, quem define se esses tratados terão ou não status de emenda? O Congresso Nacional. O presidente da República pode até pedir para que eles sejam assim aprovados, mas quem tem o poder de tomar essa decisão, de votar nesse sentido, é o Congresso Nacional. Tudo bem, mas e se esse tratado é anterior à emenda 45, ou mesmo sendo posterior, ele não conseguiu esse quórum de aprovação? É um procedimento difícil, o tratado não conseguiu. Como é que ele vai ingressar no nosso ordenamento? Com status de norma supralegal.
Não existe mais tratado de direitos humanos que seja lei ordinária, e nunca existiu com status de lei complementar ou qualquer outra lei, como eles colocam aí nas questões como pegadinhas. Vocês não vão cair nessa, não é? Então, só existem dois caminhos possíveis, por isso a gente fala em duplo estatuto. Ou tem status de emenda ou é norma supralegal. Essa é a visão do STF. Para a doutrina é um caminho só, porque os tratados de direitos humanos são constitucionais. Ou são materialmente constitucionais, ou são materialmente e formalmente constitucionais, tá? Então, por isso que a gente diz que para o STF tem dois caminhos, para a doutrina seria um caminho só, de serem equivalentes a normas constitucionais. Então, como eu disse para vocês, em 2018, o Supremo criou aqui um degrau na pirâmide. Olha aqui, ó, a tese da supralegalidade. Em 2018, não, em 2008, né? Falei 2018, tô louca. Porque estava muito estranho. Alguns tratados, como o Pacto de San José, lá embaixo, como lei ordinária, e os tratados que poderiam ingressar estariam sozinhos lá em cima com status de emenda. Já que o STF não poderia colocar todos com status de emenda, porque isso não é função deles, seria do Congresso. Eles não quiseram fazer isso na emenda 45, não é? Seria uma opção do Congresso. O Supremo deu uma importância maior criando essa tese da supralegalidade. Então, vamos criar aqui um patamar diferenciado para os tratados de direitos humanos que não conseguirem o quórum de aprovação das emendas ou que são anteriores à emenda 45, como a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a partir de agora, vocês nunca mais vão pensar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ainda tem aluno que fala isso, né? Tem status de emenda, ou vem me perguntar isso. Você não pode nem sequer questionar se esse tratado tem status de emenda, se ele é anterior a 2004, porque essa regra não existia. Quando o Supremo cria a tese da supralegalidade, todos os tratados anteriores passam automaticamente a serem considerados normas supralegais. Aí sim, mas com status de emenda, só aqueles que forem aprovados seguindo esse procedimento, né? Nesse quadro aqui, eu explico para vocês o posicionamento da doutrina, especialmente Flávio Piovesan e Valério Mazzoli, defendendo por que todos os tratados de direitos humanos deveriam já ter o status de norma constitucional, se eles passarem pelos procedimentos, por esse procedimento, eles seriam, além de materialmente constitucionais, também formalmente constitucionais. Mas eles todos seriam de natureza constitucional, tá? Repito, não é a visão do STF, porque o STF adota a tese do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos. Desenhei aqui de novo para vocês em um quadro, olha só a diferença. Segundo os autores, nós temos tratados de direitos humanos materialmente constitucionais e os tratados de direitos humanos materialmente e formalmente constitucionais. Então, se tem o status de emenda, ele se encaixa aqui. O Supremo chama esses aqui de normas supralegais, e esses aqui são os que têm status de emenda constitucional. Para a doutrina, os que são apenas materialmente constitucionais poderiam ser denunciados, obviamente, com autorização do Congresso, e os que têm status de emenda não poderiam ser denunciados, porque se eles têm status de emenda, eles passam a compor o nosso patrimônio de direitos, e nós não podemos ter uma emenda que retire direitos, não é? Só podemos ganhar direitos. Então, a denúncia é como se uma denúncia estivesse retirando um direito do texto constitucional, e isso viola a cláusula pétrea. Então, é o que defende a doutrina. Não é a visão do Supremo. O Supremo não fez diferenciação. Para o STF, todos os tratados podem ser denunciados, só que precisa de aprovação do Congresso, tá? Essa é a visão da doutrina. Então, professora, mas eu queria entender de um jeito só. Criatura, não existe um jeito só, porque a gente tem o posicionamento da doutrina e do Supremo. Você tem que saber o posicionamento dos dois. Só isso, só conseguir separar. Em questões objetivas, a gente vai com o Supremo,
Na prova discursiva, pode ser que a pergunta seja acerca da doutrina. Se não for, você vai responder conforme o Supremo Tribunal Federal, não é? Então, eu sei que vocês confundem muito isso, mas espero que agora toda a confusão esteja esclarecida, tá? Coloco aí na apostila de vocês, quando surge essa discussão no mundo, as 4 posições de maior repercussão podem ser assim resumidas. Para alguns países, a natureza dos tratados seria supraconstitucional, especialmente ali no bloco, no sistema regional europeu, não no sistema regional de proteção, no bloco regional, na União Europeia. Eles têm muito essa visão porque os tratados eles estão acima da própria Constituição dos estados que participam da União Europeia. Eles são obrigados a observar aqueles tratados e, inclusive, se for diferente das constituições, muitas vezes eles terão que alterar as suas constituições por causa da configuração do bloco regional, não é? Então, para a natureza supraconstitucional, ou o tratado tem status constitucional ou será superior à Constituição, supraconstitucional, não é? Aí eu coloco aqui, essa teoria não é adotada no Brasil, não é que ela seja proibida, mas até então ela não é adotada pelo nosso país, certo? A de natureza constitucional dos tratados, que como nós vimos é a maioria doutrinária. Terceira corrente, natureza equiparada à lei ordinária federal, foi o que o Supremo entendeu até 2008, até criar a tese da supralegalidade. A partir daí, o Supremo adotou a natureza supralegal dos tratados de direitos humanos, tese criada em 2008. E, obviamente, pelo duplo estatuto, já sabemos que alguns o STF considera que tem natureza constitucional, aqueles que têm status de emenda. Então, para fecharmos, como é o posicionamento do Supremo? O que é a tese do duplo estatuto dos tratados internacionais de direitos humanos? É a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que divide os tratados de direitos humanos em 2 categorias. Ou eles têm status de emenda, ou eles são normas supralegais. Tranquilo? É simplesmente isso, a tese do duplo estatuto. Professora, só vale para tratar de direitos humanos? Sim, porque se não é tratado de direitos humanos, não tem discussão, é lei ordinária. Ok? Professora, posso dizer que a doutrina adota a tese do duplo estatuto? Claro que não. Nós acabamos de ver aqui o posicionamento da doutrina, não é? Então, essa tese é adotada pelo STF. Apareceu lá na sua prova uma questão discursiva pedindo para você falar sobre essa tese, a visão do STF, e trazer, inclusive, uma análise crítica, para dizer se há alguma crítica a essa tese. O que o André de Carvalho Ramos nos diz? Que esse posicionamento do Supremo, do duplo estatuto, ele merece revisão. Por quê? O André de Carvalho Ramos está dizendo que o Supremo deveria defender o mesmo que defende a doutrina, óbvio, que todos os tratados devem ser considerados como normas constitucionais, devem ter hierarquia constitucional, não é? Então, essa tese do STF ainda é atrasada. Veja bem, é muito melhor do que deixar os tratados antigos só como leis ordinárias. Menos mal ele ter criado essa natureza de norma supralegal, não é? Mas a doutrina critica muito, porque na visão da doutrina, todos deveriam ter a hierarquia constitucional, seria essa a intenção da nossa Constituição, né? Só que nós temos que ver o lado do Supremo também, não é? Porque o Supremo não legisla. Então, se é para mudar isso, é muito mais fácil, e em termos de legitimação democrática seria muito melhor que o Congresso tomasse essa iniciativa e trouxesse por uma nova emenda essa previsão. Pronto, acabaríamos com o problema. Mas eu quero que vocês entendam por que a visão da doutrina, por que a visão do Supremo, perdoem, é criticada pela doutrina, porque é ultrapassada. Todos deveriam adotar a visão dos doutrinadores, que é a mais moderna, tá? Mas, apesar disso, ainda hoje é assim.
O STF adota a tese do duplo estatuto em relação aos tratados de direitos humanos. Compreendido? Tudo certo? Ficou claro para vocês? Sem dúvidas. Se ainda tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Vocês já sabem o que eu peço para vocês no nosso acordo de reciprocidade. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos de vocês que também estão estudando, que podem ter dúvida aqui nessa matéria. Deixem sugestões de vídeo aí de temas para os nossos próximos vídeos. Então, participem, engajem aqui para me ajudar a divulgar o conteúdo do nosso canal. Tem tanto conteúdo ruim, sem qualidade, que fica aí viralizando. Vamos ajudar a compartilhar conteúdo de qualidade, informação segura, não é? Principalmente para quem vai fazer uma prova, isso é muito valioso. Então, conto com o apoio de vocês. Em breve, nós nos veremos aí na semana que vem com uma nova aula, para uma nova aula do nosso projeto, se vocês participarem direitinho aqui. Pode ser só hashtag aula 6, que eu já vou entender que vocês querem mais aula, tá? Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.